Aqui em São Paulo, hoje eu tenho a presença de Mauro Betti, porque temos muito o que falar. A rodada já começou na quinta-feira passada, termina agora na quarta com Atlético e Flamengo, mas no sábado tivemos grandes jogos, né, Ô, Rodolfo, não acabou? Eu já tô aqui trabalhando? Já tá aqui trabalhando, tem que falar dos jogos de sábado. Sábado, muita confusão, muito assunto polêmico. A gente começa falando do seu Palmeiras, Mauro. O seu Palmeiras ainda tem chances de ficar na Série A? Olha, são 3 equipes que lutam para a manutenção, dessas 3, 2 caem, no caso, as chances mais reais, né, matemáticas e futebolísticas para Sport, Bahia e Palmeiras. Desses 3, 1 escapa. Hoje escaparia o Bahia, que está a 4 pontos do Sport, a 5 pontos do Palmeiras. Não tem uma tabela das mais tranquilas, Rodolfo. Bahia também não tem o Sport, também não tem o Palmeiras. Pelo elenco, se imaginava um Palmeiras melhor do que Bahia e que Sport. O Bahia teve uma recuperação muito boa com o Jorginho, dá para dizer que teve também com o Gilson Kleina. Acho um dos profissionais mais sérios e corretos do país, o Sérgio Guedes, que assumiu o Sport. Mas a situação do Sport, até pela questão física, é muito complicada. Vejo o Sport com mais chances de cair, embora ainda tenha um ponto a mais que o Palmeiras. Entendo que o Palmeiras tem mais chances de ultrapassar o Sport. Agora, se o Verdão vai escapar, vai conseguir passar para o Tricolor Baiano, é uma outra história. O Palmeiras foi bem contra o Inter no sábado, jogou muito bem, criou mais. 10 chances do Palmeiras contra a sede internacional, mas aquelas coisas que acontecem, um elenco destrambelhado, ainda desorganizado, alguns jogadores que demoraram a ser efetivados, como o João Denoni, alguns jogadores que demoraram a ser afastados, e a fase é ruim. E outra coisa, historicamente, de 71 para cá, o Palmeiras só venceu 2 vezes no Beira-Rio, parece que isso pesa mesmo, e aconteceu com o Inter, que é outro time que deveria estar jogando muito mais do que tem jogado. Não jogou melhor que o Palmeiras, mas pelas circunstâncias venceu. Eu só acho, Rodolfo, que é um placar injusto quando há erro de arbitragem. E a gente vai comentar sobre isso, porque até quando a arbitragem acerta no Brasil, ela acaba errando pela maneira como acertou. Em vez de se fazer justiça, se fez um trabalho de justiceiro. Agora, a argentino gosta de fazer gol de mão, né, Mauro? Mas eu vou... Em brasileiros também. Eu vou esperar você para falar, porque antes a gente vai ver uma reportagem muito interessante sobre este grande erro ou acerto. Eu não sei. Roda aí a reportagem. A confusão começou aos 16 minutos do segundo tempo. A essa altura, o Palmeiras já perdia por 2-1. Foi quando Marcos Assunção cruzou para Barcos, que empurrou com a mão para o fundo do gol. O juiz validou o lance para desespero colorado, mas voltou atrás depois que o delegado da partida, Gerson Baluta, confirmou a irregularidade do gol. De acordo com o artigo 9 do Regulamento Geral de Competições da CBF, as funções do delegado estão restritas ao extracampo. Compete a ele tarefas como a verificação das condições dos uniformes, placar, sistema de som e vestiários. Mas o regulamento também não veta o uso de informações externas para a decisão da arbitragem. Ainda assim, por conta da intromissão do delegado, o Palmeiras estuda a anulação do jogo. Via Twitter, o diretor jurídico do Verdão, Piraci Oliveira, declarou que o clube só precisa de provas para pedir a anulação do confronto. Para aumentar ainda mais a polêmica, a repórter Tainá Espinosa confirmou durante transmissão do jogo na TV Bandeirantes que ela e companheiros de profissão contaram à Baluta que o gol foi ilegal. Não é a primeira vez que um juiz volta atrás ao validar um gol de mão. Pelo campeonato italiano, o alemão Miroslav Klose, da Lazio, marcou de forma irregular em partida contra o Napoli. Arrependido, ele avisou ao árbitro que anulou o gol. Com a atitude, rendeu ao goleador o prêmio de Fair Play da Federação Alemã. Mas nem sempre o final da história é esse, né? Quem não se lembra de Maradona na Copa de 86, de Henry contra a Irlanda ou de Adriano diante do próprio Palmeiras em 2008? Um peso, 2 medidas. E a pergunta que não quer calar: até que ponto aquela ajudinha ao árbitro pode ajudar? E aí, Mauro, o juiz acertou, o juiz errou, eu não entendi nada, porque o palmeirense saiu reclamando demais com essa polêmica do gol de mão do Barcos. O palmeirense neste campeonato tem razão para reclamar das equipes mais ameaçadas, que foi mais prejudicada pela arbitragem, de outras questões que o Palmeiras não teve competência para resolver e ainda não está resolvendo. Quanto a esse caso, dá para resumir assim: o Palmeiras está numa fase tão ruim que até um gol clarissimamente feito de mão, o árbitro errou ao anular pela maneira como deve ter acertado o erro.
se é que dá para entender, nessa coisa inexplicável. Porque o árbitro, que é muito ruim em má fase, o Francisco Nascimento, bem colocado, é só ver a imagem, não viu o toque de mão. O bandeirinha ficaria difícil ver, ainda bem não viu. Ele apontou para o meio. Correu. O adicional assistente também deu gol. Aquele adicional assistente que não adiciona, não assiste, o árbitro só parece assistir ao jogo e quando vê, que não foi o caso. O quarto árbitro estava muito distante para ver alguma coisa. E foi ele que, oficialmente, passou a informação para o árbitro. Agora, como o quarto árbitro ficou sabendo, muito possivelmente por conta do representante da CBF, que ao perguntar a reportagem de televisão, do Globo e Bandeirantes, falou, e aí, foi com a mão? Foi a resposta da repórter. Ele passou o par de um jeito para o quarto árbitro passou para o árbitro, o gol corretamente anulado, mas erradamente. E aí não é só questão internacional, Palmeiras, futebol gaúcho, paulista, é o futebol como um todo, o futebol mundial. Você não pode ter essa interferência, mas posso dizer, e está isso no meu blog, está no nosso blog do Yahoo Esporte Interativo, é só acessar, só para resumir a história, eu participei indiretamente de uma situação muito semelhante na Vila Belmiro, no Brasileiro de 97, no jogo Botafogo e Santos. O árbitro era Carlos Eugênio Simon, um gol que acabou sendo anulado do Bentinho do Botafogo, uma situação muito parecida, mas até nisso se parecia se fazer melhor, e não essa lambança que se fez no Beira-Rio. O Palmeiras agora que enfrenta o Botafogo, mais uma vez na Fonte Luminosa, esse jogo pode ser realizado em Presidente Prudente ou na Fonte Luminosa? Qual que é melhor para o Palmeiras, Mauro? O Palmeiras, historicamente, tem se dado melhor em Presidente Prudente do que na Fonte Luminosa. Até pelo apoio da torcida em Araraquara não foi o esperado. São dois lugares muito quentes, que vão prejudicar a qualidade do espetáculo, ainda mais para um time que vai ter que construir o resultado. Talvez pela condição climática, Araraquara, até pela viagem menos longa, embora seja de carro, de ônibus, tem toda uma logística, é complicado. Porque a situação do Palmeiras, o Palmeiras se fez estar numa situação complicada. Mauro, também no sábado tivemos Corinthians e Vasco. O Corinthians já sem muitas pretensões no campeonato, o Vasco está buscando a Libertadores, mas está difícil para o Cruz Maltino. Agora, o Tite ficou com uma dúvida na cabeça. Jogar com o time no Mundial, com ou sem pivô? Eu entendo que pelo que tem agora o Tite à disposição, e o Guerreiro está muito bem, fez o gol dessa boa vitória contra o Vasco, o Corinthians perdeu várias oportunidades, o Vasco também, o Vasco caindo, definhando pela tabela, muito difícil voltar a Libertadores a equipe vascaína, e também ruim a arbitragem, teve um lance claro, pelo menos um de pênalti que eu marcaria sobre o Romarinho, né? Enfim. Agora, exatamente pegando o gancho do Romarinho, está muito bem o Romarinho, se recuperou o Douglas, o Danilo é muito importante também pela experiência, Jorge Henrique, taticamente, é um dos jogadores mais importantes dos últimos anos do Corinthians, também poderia sonhar com lugar, embora falte ritmo, mas eu acho que você pode manter a estrutura tática do Tite. 2 volantes, 3 meias e um atacante, com o Sheik e com o Romarinho. Romarinho aberto pela esquerda, Douglas pela direita, ou invertido como tem sido nos últimos jogos. Romarinho à direita, o Danilo, perdão, à esquerda e o Douglas na dele centralizado. E à frente pode jogar como pivô o Emerson Sheik. Foi assim que o Corinthians ganhou contra o Boca, inclusive, na decisão da Libertadores. Foi assim a Libertadores e o Tite tem que se preocupar com o Sheik mesmo, apenas como vai escalá-lo, né? Porque titular absoluto, titular absoluto. Sheik que hoje tivemos um evento no Graac, ele tinha que cumprir a pena, visitar as crianças, pagar uma multa de 10 mil reais. Chegou atrasado. Chegou atrasado, não apareceu, ninguém sabe o que aconteceu com o Sheik. Multa na caixinha. O Tite tem que se preocupar com o Sheik, é fora de campo então, né? Não dentro de campo. Muito, mas daí ele tem um jeito, pega helicóptero, vai de submarino, bate-escafo. O que é importante para o Corinthians é o Sheik dentro de campo. Ô Mauro, agora quem não tá mais preocupado também com a Libertadores é o São Paulo, né? Praticamente tá com a vaga assegurada. Ganhou do Sport fora de casa, com 3 golaços do Lucas. Garantiu, não tem mais como perder essa vaga. E outro belíssimo exemplo que dá o Lucas e um outro jogador do São Paulo. Havia sido assim com o Denilson, negociado em 97, digamos, entregue para o Betis em 98, jogou muita bola, foi fundamental na conquista do Paulista de 98, e o mesmo faz o Lucas, que não teve muitas oportunidades em Londres com a seleção brasileira e voltou muitíssimo melhor para o São Paulo. Mérito do Ney Franco, um momento ótimo da equipe são paulina, mas o Lucas mostrando que não tem essa de você vender e entregar. Pode vender, pode segurar. Se o cara tem caráter, tem cabeça e tem muita bola como o Lucas, o resultado é esse. E até por tropeções dos adversários diretos, São Paulo está muito dentro no G4, como o Grêmio, como o Fluminense, como o Atlético Mineiro. Ô Mauro, agora vem uma outra dúvida. Se tá tão bem no G4, Luiz Fabiano pediu para ser poupado da Sul-Americana. Não tinha que focar as atenções na Sul-Americana para o São Paulo conquistar um título esse ano? Dá para sim, eu acho que sim, até pela sequência, pelos próximos jogos do São Paulo, dos adversários diretos no Brasileirão, dá para o São Paulo manter o foco na Sul-Americana ou até fazer aquele milagre do Fluminense, dos guerreiros tricolores em 2009 com o Cuca. O time estava numa situação
deplorável no Brasileiro, era a lanterna da competição, conseguiu se recuperar na última rodada em Curitiba e chegou ainda na final contra a LDU, na final da Sul-Americana. São Paulo num elenco mais equilibrado, com mais chances, até com mais descanso, podia tentar ganhar as duas coisas, ganhar uma não o brasileiro que não dá, mas ganhar, garantir e a vaga na o G4, que parece estar garantido, e junto com o Grêmio, o São Paulo tem ótimas chances na Sul-Americana, se jogar o que não jogou contra a LDU de Loja, porque jogou muito mal os dois jogos. Maurão, obrigado. Obrigado a você, Rodolfo. Entrego a bola para vocês aí. Aí, galera, sou eu, velho Vamp. Aqui é o Túlio Maravilha. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu também quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo, com força, que a gente fala na Bahia, na minha TV. Eu quero o esporte interativo na minha TV e na TV de todo mundo no Brasil. Vem com nós.